precisam aceitar para serem gravados nesta reuniãozinha. Nós estamos em 13, então estamos quase em maioria já. Muito bem. Quem está lá? Vamos ver quem está lá. Temos Brian, Danatas, Fábio, Felipe, Isa, Júlio, César, Manuel, Maria Luísa, Matheus. Quem é Muamba? Eu sou o Léo. Oi, Léo, tudo bem? Tá escrito Muamba aqui, Léo. Ah, é que entrou por um e-mail ou outro aqui Tá que bom, eu também tenho aí. tranquilo. Daí tem Tayane e Toca do Carpincho. Quem é a Toca do Carpincho? Fiquei curiosa também. Ah, é você, Beto, tudo bem? Então, gente, vamos lá. Todo mundo aceitou aí a gravação? Tá tudo certo? Maravilha. Bom, gente, então eu vou começar com as apresentações. Eu acho que nem todo mundo me conhece. Eu sou Nádia, prazer. E eu estou aqui para a gente começar os nossos encontros sobre iluminação cênica. A gente montou um curso que se chama Blackout e Luz. É um projeto que só é possível, né, porque a gente entrou num edital da Secretaria de Estado da Cultura, que é um edital de aprimoramento, então que tem um foco para formação profissional. E eu tenho me interessado muito ultimamente na formação, porque eu sou profissional de teatro há muitos anos, e tenho sentido necessidade de, né, trocar ideia, encontrar, conversar com as pessoas. Então, eu não sou professora, né, de formação, então, de vez em quando dou um curso aqui ou ali, mas eu sou mais uma artista mesmo que está a fim de conversar sobre o que faz e para tentar conectar pessoas com o meu fazer. Eu sou iluminadora de teatro. E às vezes eu falo que eu faço iluminação de teatro, as pessoas me olham assim, tipo, que profissão louca é essa, né? Então, eu acho que a gente começa hoje uns encontros para falar sobre o que é isso, que mundo é esse, do que se trata, e eu quero começar agradecendo vocês terem topado o convite para participar dessa oficina, e eu espero que sejam dias muito legais, assim, de troca, e que seja bacana. Eu queria começar um online, para a gente já olhar um pouquinho a carinha um do outro, para vocês já estranharem a minha cara, já chegarem amanhã e já saberem que cara eu tenho. E para conversar um pouquinho, apresentar para vocês as pessoas que estão comigo no projeto, que é a Dana Siqueira, que faz produção comigo, o Matheus Freitas, que está fazendo um apoio para a gente aí em Foz, e o Fábio Salvati, né, que é do grupo Poéticas do Entre, que é professor lá na Unila, que é quem está dando esse suporte também, né, de espaço e que está acolhendo a gente em Foz. A ideia de Foz do Iguaçu me veio muito por causa do Fábio. Teve um dia que a gente trocou umas ideias, né, Fábio, sobre alguns projetos. O Fábio ainda não estava em Foz, acho que o Fábio estava em Florianópolis, e o Fábio é um artista que foi parceiro por muito tempo, assim, a gente trocou muita produção, e aí, enfim, essa ideia de fazer projeto de formação me fez me conectar com professores e com pessoas que têm, né, contatos em universidades, que se interessam também por formação,
E o Fábio foi uma dessas pessoas que eu pensei, quando pensei em para onde eu iria, se eu quisesse circular pelo interior, né, no Paraná. Eu estou em Curitiba, eu sou do interior, mas estou em Curitiba há mais de 30 anos, então fiquei pensando para onde eu iria, e Foz foi uma das opções, e olha, onde chegaremos amanhã? Em Foz do Iguaçu. Então, só para isso aqui não virar um monólogo, que eu não pretendo que seja, esses nossos encontros não sejam um monólogo, começarei, então, convidando o Fábio para dizer do que se trata a Unila um pouco para mim, assim, me conta um pouco disso aí, Fábio, o que é e aonde que eu estou chegando, para depois eu dizer o que eu estou querendo ir fazer aí. Me conta um pouco, Unila. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Fábio, essa é a Lua. Oi, Lua. Está na hora do jantar da Lua, então a gente vai fazer as duas coisas, o jantar e a fala, tá bom? Tá bom. Qualquer coisa, vocês me desculpem. Bom, a Unila, acho, assim, imagino que a maioria das pessoas seja que é de Foz, conheça, mas eventualmente vai que alguém não conhece. A Universidade Federal da Integração Latino-Americana é uma universidade que tem uma vocação. Você foi na Unila hoje. Tem uma vocação de integração, então ela tem um perfil internacional, mas é uma universidade federal, né? Então, é muito legal esse ecossistema, porque a gente recebe estudantes, enfim, das mais diversas nacionalidades da América do Sul, da América Central, e além desses estudantes, a gente tem refugiados, a gente tem indígenas aldeados que vêm, então é realmente muito diferente de outras universidades nas quais eu estudei ou trabalhei. E Foz do Iguaçu, não só Foz do Iguaçu, mas essa região da fronteira, né, com o Paraguai e com a Argentina, tem uma carência muito grande de produção artística, né? A gente tem resistentes artistas que fazem com o pouco que tem, né? Estou vendo aqui o Léo, fico feliz que o Léo esteja aqui, acho que é um dos exemplos de resistência aqui na fronteira. Matheus está aqui um pouco menos de tempo, enfim, as pessoas estão fazendo seus trabalhos, Manu e tal, mas eu acho que a gente tem um problema infraestrutural e tem também um problema de formação, né, especializada. Né? A gente não tem um curso de artes cênicas, a gente tem na Unila um curso de cinema e um curso de música, e tem o curso de mediação cultural, que é o curso no qual eu dou aula, que não é um curso de arte exatamente. A gente tem aqui a Maria Luísa. Tem mais algum estudante de mediação cultural? Acho que não, né? Só a Maria Luísa. É um curso meio híbrido, assim, entre letras, enfim, mediação cultural, né? Esse conceito que é um pouco gestão da cultura e tal, e alguma coisa de artes. E, sobretudo, pensando que a gente vem tentando fazer teatro, eu e a Ange, né, coordenadores do Poética do Entre, desde que a gente chegou em Foz há 6 anos, a gente vê as enormes dificuldades, assim, a começar por não ter um equipamento público chamado teatro. A gente tem uma espécie de teatro, que é o Teatro Barracão, que também tem minhas críticas porque é um equipamento público com gestão privada, mas a gente sofre muita carência de espaço físico e de formação profissional nas áreas técnicas. Então, por exemplo, a gente recentemente fez um espetáculo num auditório, porque não tinha o teatro, e a gente precisou montar uma caixa cênica ali, pelo menos com treliças e tal. A empresa que prestou o serviço, né, de iluminação, os profissionais nunca tinham feito teatro. Sim. Então, assim, foi o dono da empresa
assistir e ver a operação, porque ele não fazia ideia das diferenças de operação de uma peça de teatro para um show de música sertaneja. Uhum. Então, eu acho super urgente, mandei a divulgação da oficina para profissionais dessas empresas, inclusive, para tentar, bom, ver se eventualmente há interesse, não sei se algum de vocês é profissional dessas empresas, e é isso, eu acho que estar na universidade significa também tentar criar pontes, para pegar o sobrenome do Léo, para criar pontes com profissionais, com produções que venham de outros lugares, né? A gente atua também como uma espécie de facilitadores, né? Então, fico muito feliz. A Nádia não desfilou o currículo dela, porque é um Ainda não. Vai chegar lá. Calma, esse momento chegará. Mas a Nádia é uma profissional excelente, reconhecida e laureada com todos os prêmios que o teatro brasileiro e internacional já ofereceu. E uma amiga muito querida, né? Tive a oportunidade de trabalhar com ela durante alguns anos e tenho certeza de que esse curso vai ser assim fundamental para a gente que está aqui, para a cidade, para a região. Então, só alegrias de tê-la aqui e dou as boas-vindas a todos nessa jornada que vai ser super intensa e concentrada. Super intensa, exatamente. É sobre isso que eu vou falar daqui a pouquinho. Eu acho que eu falei da Secretaria de Cultura, né, mas não falei do Ministério da Cultura, do governo federal, eu não falei da Lei Paulo Gustavo, né? Eu não falei dessas coisas, mas, no fundo, assim como a universidade, a gente só pode estar e fazer o que a gente faz graças a essas possibilidades de existência de um Ministério da Cultura, de leis de incentivo à cultura, né? Então, eu também vou ser uma das pessoas que vou ficar falando sobre isso, sobre como viabilizar pesquisa, trabalho, criação de espetáculos. Eu acho que faz parte do nosso trabalho também pensar as viabilizações, como as coisas são possíveis, de como é possível produzir. Então, a gente está indo para Foz porque a gente tem apoio, né? E porque a gente trabalhou num edital, a gente construiu um texto, a gente argumentou, a gente justificou, e esses encontros só existem se existe algum dinheiro, se existe algum suporte, não é só na boa vontade que a gente faz, né? É porque nós somos artistas e precisamos também pagar os tais dos boletos. Enfim, para me ajudar a fazer esse projeto, eu chamei a Dânata. A Dânata é uma produtora que já fez parceria comigo em alguns outros espetáculos, que trabalhou na assistência de produção comigo, num espetáculo que eu dirigi, que se chamava Lusco Fusco, e aí queria apresentar para vocês a Dânata, que vai estar com a gente aí todos esses dias. Fala um pouquinho de ti, Dânata. Boa noite, gente. Eu sou Dânata, como a Nádia já disse. Trabalho com produção mais ativamente em peças de teatro aqui em Curitiba, mas também faço festivais, Bienal de Quadrinhos, tenho parceria com a Flutua Produções, que é a produtora da Súbita Companhia. Trabalho também com o Grupo Antropofocus, faço parte do coletivo Negro Não Nego, e do Sambadeiras Bimba de Biloca, que é um ponto de cultura de terreiro aqui de Araucária, que é onde eu moro. É isso. Falei um pouquinho do meu currículo, mas eu trabalho mais ativamente em peças de teatro. É isso. Se alguém tiver alguma coisa para perguntar, estou aqui. Aí, eu e Dânata montamos esse projeto e eu liguei para Fábio, a gente ficou conversando, tal, e como que a gente ia fazer isso, essa produção local, tal, essa parceria. E aí, Dânata trouxe Matheus. Matheus, que eu também não conheço pessoalmente, que vou conhecer amanhã.
Você não me conhece, Nádia, mas eu te conheço. Muito! Esse que é o Dessas perigo. peças. Depois de projeto, a Nádia faz parte da Companhia de Teatro Brasileiras, né, uma das maiores companhias do Brasil e do mundo, né? E adorava assistir espetáculos. Assisti em 2014 o Projeto Brasil, meu Deus, aquilo me transformou como artista. Eu me formei em teatro lá em Curitiba, em 2017, e tem 3 anos que eu estou aqui em Foz, trabalhando com teatro. Tem um pezinho ali indiretamente na Unila, porque a galera de cinema sempre me chama para gravar como ator. Não estou matriculado lá, pensei até fazer mediação ou cinema, mas ainda está nas ideias ainda. No ano passado, o coletivo que a Danata faz a produção Negro Não Nego veio para Foz para apresentar num congresso de psicologia ali na UniOeste. Daí, de última hora, eu ajudei eles num trampo lá que eles estavam precisando, fiz a feirinha lá também com os acessórios do Negro Não Nego, e é isso, a Danata lembrou que eu morava aqui em Foz, me convidou, e estamos aqui, E ajudando é essa... assim que as coisas se fazem, né? É assim que as coisas se fazem. A gente se conecta porque a gente lembra de alguém, porque a gente encontrou alguém, porque a gente viu um espetáculo de alguém, e, enfim, é assim que as conexões se dão. E eu acho que é para isso que a gente vai fazer esse encontro também, para a gente fazer conexões, né? Eu fiquei selecionando material para levar e para a gente ver, para a gente discutir, né? Comecei a abrir o baú, assim, lembrar de coisas, e lembrei que eu já fui para Foz. Lá em 1990, ninguém era nascido aqui nessa sala. Quando eu estava na universidade, eu sou formada no curso superior de artes cênicas aqui em Curitiba, que era, na época, 1990, comecinho dos anos 90, um convênio entre a PUC e o Teatro Guaíra. E a gente foi numa mostra, eu não me lembro do que, provavelmente uma mostra universitária, e eu me lembro de ter ido com os meus colegas de faculdade. Então, eu, além de ter ido a Foz quando eu era criança, enfim, né, conheci cataratas e tal, ia ao Paraguai fazer uma compra, né, de alguma coisa, a Argentina, provavelmente. Fui já adulta, mas eu não me lembro de absolutamente nada em Foz. Então, vocês vão ter que me apresentar a Foz. E esse vai ser uma das tarefas de vocês. Assim como o Fábio começou a me apresentar o Nila, eu vou botar isso como um desafio para vocês, de vocês me apresentarem os lugares, os coletivos, as expressões, para que vocês também possam se reconhecer, se reconectar com Foz e com o que existe aí. Por isso, a gente montou uma espécie de grade de trabalho que tem incluído nas grades de trabalho algumas visitas. A gente vai propor para vocês que alguns dias a gente possa ir na montagem de um espetáculo, ou que a gente possa ir fazer, por exemplo, uma visita, talvez, em Itaipu. Enfim, a gente tem várias coisas para conversar sobre isso, assim, sobre como as coisas vão funcionar. Eu não conheço a universidade, então vai ser muito bom de conhecer também, de entender como as coisas funcionam por aí. Mas antes de começar tudo isso, eu queria propor para vocês um exercício. Vocês topam? Tá todo mundo aí? Júlio, Brian, Manuel, Valentina, Isa, tá todo mundo aí ou estão só me enganando? Estamos aqui. Abriram a câmera Oi. e conta que não estão. Ah, tá bom. Tá ótimo. Então, vou pedir uma coisa para vocês. Escolham um objeto pequeno, que caiba na mão de vocês, uma coisa pequena. Pega aí, qualquer coisa. Pegaram isso? Pode pegar qualquer coisa, seja o que for. Então, vou pedir para vocês manterem os seus microfones desligados, suas câmeras desligadas, retomando a nossa querida e bela e antiga período da pandemia. Vamos fazer um exercício todo mundo. Fecha as câmeras, fecha os microfones, desliga a luz de onde vocês estiverem. Fecha as cortinas, desliga a luz. Se vocês estiverem num lugar, que estiverem compartilhando um espaço com alguém,
Tenta ficar isolado, fecha os olhos. Depois de apagar a luz de tudo, se for possível, fecha, desliga o máximo que puder. Eu vou desligar minha câmera também, eu só vou ficar falando com vocês. Então, vocês só precisam me ouvir. Tentem manter os olhos fechados e evitem de abrir os olhos. Segurem a onda. Às vezes tem um gato que passa por perto, uma criança no colo, às vezes é um pouco difícil, mas tentem ficar no escuro com os olhos fechados. A gente tem que se concentrar para ficar no escuro. Não é fácil. E aí, quando a gente entra no teatro, normalmente tem um escuro antes de começar. É bem comum ter um escuro antes de começar um espetáculo. Ou um quase escuro. Porque sempre tem uma luzinha da saída de emergência, sempre tem a luzinha da escada, ou um celular que ainda não desligou, alguém que ainda não desligou o celular. Agora que vocês estão de olhos fechados e estão com as luzes apagadas ou quase apagadas, vocês vão começar a perceber que o escuro é muito difícil de realmente ser obtido. Eu costumo dizer que o blackout é praticamente uma utopia. Porque em poucos segundos o teu olho começa a acostumar, ou começa a procurar um pequeno vazamentozinho de luz daqui ou dali. A pálpebra da gente não é suficientemente escura para eliminar a entrada de luz no olho da gente, então a gente sempre vê alguma coisa, a gente sempre percebe alguma luminosidade. E aos poucos vocês começam a perceber os sons mais nítidos em volta de vocês. Eu estou começando a falar mais baixo, porque não preciso falar tão alto, porque vocês estão concentrados em ouvir agora. Então agora já tem um cachorro latindo, você já começa a ouvir a televisão de alguém do lado. O gato, o cachorro, alguma coisa que passa na rua. E esse escuro que eu estou propondo para vocês é um escuro longo, né? Já faz alguns minutos que vocês estão no escuro. Poucos, mas alguns. Não abram os olhos, se concentra, tenta não abrir. Lembra daquele objeto que eu pedi para vocês escolherem? Tentem pegá-lo na mão, ou segurá-lo, ou talvez vocês já estejam com ele na mão. Percebam esse objeto. Claro que primeiro vocês vão perceber ele com o tato e vão tentar entender o tamanho, a forma, a textura, o peso. Algum objeto que vocês escolheram talvez tenha cheiro. E muito provavelmente vocês lembram da cor desse objeto. Vocês não podem ver, mas provavelmente vocês lembram da cor desse objeto. Então, além do formato, do peso, da textura, esse objeto tem uma cor predominante. Talvez alguns objetos tenham mais cores, tal, mas ele tem uma cor predominante.
Ou ele é amarelo, ou ele é preto, ou ele é branco. Será? Será que esse objeto tem uma cor? Se ele está no escuro, ele tem cor? Será? Se eu não posso ver o objeto, só posso sentir, perceber, será que esse objeto tem cor? Tá bom, é isso. Podem abrir devagar os olhos, voltar a iluminar o espaço que vocês estão. Devagarinho vão voltando para cá, sem pressa. E, se puderem, abram as câmeras e mostrem o objeto que cada um escolheu, que cada um estava usando. Eu gosto que já tem uns sorrisos na cara, olha que delícia. Deixa eu ver. Salvati tinha uma colher robô da filhota, né? Dana tem uma caneta de muitas cores. Léo, o que que é o teu, Léo? Não consigo identificar. Ah, e um cortador de unhas. Matheus tem uma pequena flor. Felipe, você tem uma coisinha vermelha. Ah, é um suporte de celular, vermelhinho. Aham. Maria Luísa, uma bola de tênis. Onde você tirou uma bola de tênis, mulher? O Júlio tinha o que aí, Júlio? Deixa eu ver. Perdi tua câmera. Um isqueiro, claro. Colorido. Ai, ai, ai. Muito bem. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Manuel, o que que você tem aí? Ah, é uma fita. Ah, muito bem. Muito bem. Valentina, você tem? Ah, uma caixinha de fósforo. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem que eu não vi ainda? Isa, o que que você tem? A Isa não está aqui. Brian também não está aqui. Léo, o que que é o teu? Ah, é uma caixa de chá. Não. O que que o Brian tem? Uma garrafa. Muito bem, muito bem. Muito bem, gente. É assim, a gente vai trabalhar no nosso dia a dia com um pouco de percepção, tá? Eu sou uma doente por blackouts. Eu gosto muito da ideia de trabalhar sobre o blackout, sobre a ausência de luz. E as perguntas como essa que eu acabei de fazer para vocês vão ser os lugares onde a gente vai investigar, tá? Que tal? Topam? Pode falar comigo, abre esse microfone aí. Sim. Ah, tá. Super, super. Adoro o escuro também. Ai, Amo. que bom, que bom. Teve alguém que eu não vi o objeto, gente? Esse negócio aqui do Google é meio novo para mim. Tô tentando. Foi eu. O que eu não vi? Ela tem um desodorante muito bom. Ela está dentro do ônibus, gente. Vocês conseguiram ficar no escuro? Mais ou menos. É difícil, né, gente? E aí, o povo chega no teatro, o que a gente quer fazer com o povo? A gente quer enfiar eles no escuro e quer que eles fiquem. É uma loucura isso, né? A gente chega lá, quando o público é de criança, então, que aí a gente quer desligar a luz e quer que as crianças prestem atenção no que a gente vai falar. É uma loucura, só para viver o escuro já é uma experiência muito grande, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre o que é criar o escuro, o que o escuro é, porque o escuro ele é um ato de luz, ele é uma iluminação, ele é uma escolha no teatro, né? Às vezes na casa da gente ele não é, às vezes na rua não é, na cidade onde a gente mora não é uma opção, mas no teatro a gente coloca ele lá, e ele é linguagem, né? Ele constrói dramaturgia, ele conta uma história. Aí eu comecei a pesquisar
essa ausência de luz ou esse blackout e encontrei uma francesa maluca que se chama Véronique Perruchon, e a Véronique escreveu um livro inteiro sobre o blackout, sobre o noir, sobre o preto, o negro, enfim. Ela veio na Unila lançar o livro. Eu sei, com a Nádia, né? Isso. E aí, depois que eu conheci o trabalho da Véronique, eu li esse troço todo aqui em francês, assim, com um francês bem mais ou menos. Aí um dia eu provoquei Nádia Luciani, que é iluminadora também aqui de Curitiba, que é professora da Unespar. Falei, Nádia, traduz esse negócio aí para todo mundo ter acesso. E a Nádia traduziu, e a gente agora tem acesso. Eu vou levando ele comigo, não esse, mas estou levando o da Nádia, para a gente dar uma olhada, uma pesquisada. E é muito interessante o trabalho da Véronique. Eu acho que é um dos materiais que a gente vai trabalhar nesses nossos encontros. Tá? Então, vamos lá. Já apresentei o curso, já falei o que nós vamos fazer, já mostrei para vocês que o negócio é trabalhar sobre o escuro, já contei quem vai estar com a gente. Agora eu vou contar quem sou eu. Querem saber? Eu sou iluminadora, mas antes de ser iluminadora, eu sou uma pessoa que faz teatro. Então, independe muito se eu estou trabalhando como atriz, como diretora, como iluminadora, como assistente de dramaturgia, assistente de direção, não importa muito qual é a função que eu estou fazendo. Eu sou gente de teatro, então, eu sou dessas que pensa a produção e a finalização, que penso o que vai para a rede social e como faz o vídeo, como grava o vídeo. O teatro é a minha vida, a minha religião, a minha prática, a minha universidade, a minha escola. Tudo que eu sei, tudo que eu percebo é através do teatro, pelo teatro e para o teatro. Então, eu tenho uma companhia, sou sócia de mais algumas pessoas numa companhia que se chama Companhia Brasileira de Teatro. Nós nascemos em Curitiba, mais ou menos uns 25 anos atrás, nos reunimos e fomos nos ajuntando, assim como eu me ajuntei uma vez com o Fábio, um pouco com a Dana, está agora com o Matheus, e a gente vira um coletivo efêmero, né? Eu tenho um coletivo de teatro efêmero há 25 anos. A gente tem como diretor o Márcio Abreu, que é diretor, dramaturgo, que é carioca, mas veio morar em Curitiba quando era adolescente, ficou por aqui, fez faculdade aqui, e nesse período a gente se conheceu e começou a trabalhar juntos. Isso era final dos anos 90, comecinho dos anos 2000. De lá para cá, muitas pessoas já fizeram parte da Companhia Brasileira, e hoje nós somos 4. O Márcio Abreu, eu, a Cássia Damasceno, que é atriz, produtora, administradora, faz bastante cinema, então é uma pessoa muito legal de falar, já que tem muita gente no curso inscrito, que é a galera do cinema. Eu fui fazer umas pesquisas aí para ver como é que eu ajudo o pessoal do cinema. E tem o José Maria. A Cássia é de Londrina, o José Maria é do interior, agora esqueci exatamente de onde, mas o Zé se formou em Londrina e trabalha em São Paulo há muitos anos. Ele trabalha com a Denise Fraga e trabalha conosco, assim, basicamente são as duas companhias que ele produz hoje em São Paulo. Então, somos todos do Paraná, a não ser o Márcio, que é carioca e hoje em dia mora de novo no Rio. A companhia, então, ela teve sede em Curitiba há muitos anos, hoje a Companhia Brasileira de Teatro não tem mais nenhuma sede, ela é espalhada mesmo, a Cássia e José Maria moram em São Paulo, o Márcio mora no Rio de Janeiro, eu continuo morando em Curitiba de vez em quando. Quando eu venho para cá, eu moro aqui, tenho endereço CEP Curitibano. Aos poucos, aí no passado da semana, eu vou mostrando um pouco para vocês o nosso trabalho e a nossa pesquisa de linguagem na companhia. A gente tem Instagram, tem site, canal de YouTube, dá para acompanhar bastante a gente pelas redes.
A gente nunca foi a Foz com nenhuma peça nossa, é bem difícil de circular no interior do Paraná. A gente só conseguia fazer Festival de Londrina, era um lugar onde a gente costumava ir mais vezes, agora está difícil também, mas muito por isso que o Fábio falou, assim, porque tem muita coisa que está difícil, que está desmontada, que está abandonada, e que a gente tem que fazer um esforço para recolocar no lugar, né? Então, basicamente, a minha biografia é essa, tá? Não tenho nada para contar da minha biografia. Eu sou iluminadora de carteirinha e meio por osmose. Eu comecei a trabalhar com o Beto Bruel, que é o grande nome da iluminação do Paraná, grande nome da iluminação não só em teatro, mas ele é o cara, é o nosso grande mestre, assim. O Beto é um cara espetacular, eu vou falar muitas vezes esse nome, Beto Bruel, Beto Bruel, Beto Bruel, vocês aguentem, porque é uma ladainha, vou falar muito nele. Mas eu estava olhando as inscrições de vocês, e a grande maioria de vocês não é da área do teatro. Vocês são ou produtores ou estudantes de cinema, né? Então, tem povo que tem interesse por fotografia, muita gente tem interesse por cinema, alguns de vocês são gestores culturais ou produtores. E aí eu fiz um convite para 2 pessoas participarem com a gente da oficina, online, obviamente. Uma delas é a Lucre Regiane, que é iluminadora e é técnica de iluminação, mas também faz técnica de cinema. Então, eu convidei a Lucre para participar, e um dos dias a gente vai fazer uma reunião online com ela, para tentar aproximar, né, a iluminação cênica no teatro e o trabalho no cinema, assim, e a Lucre está direto em produção, ela está produzindo, né, com gente grande, assim, fazendo cinema aí no Brasil, então acho que vai ser um diálogo legal. E a outra pessoa que eu convidei para participar com a gente é a Edra Rockenbach. A Edra, ela é de Santa Catarina, ela trabalhou muitos anos com um grupo de dança chamado Cena 11, com o Alejandro. Eles não trabalham mais juntos, mas a Edra circulou o mundo inteiro com essa companhia, e ela tem uma experiência muito grande, internacional, e com tecnologias digitais de todos os tipos, desde um isqueiro, simplesmente um isqueiro, até uma lanterna de cabeça, até refletores grandes, montagens muito grandes. Então, eu também convidei a Edra para vir conversar conosco, para ampliar um pouco as nossos horizontes e para sair um pouco só do meu trabalho, né, para a gente entender também como outros profissionais da nossa área trabalham. São atividades que a gente pode ou não estar junto, a gente pode ver online, vocês podem assistir depois, não tem problema. Eu tentei montar uma grade que vocês pudessem trabalhar fora, junto comigo e sem mim. Então, eu vou propor para vocês tarefas, se vocês toparem. Então, de hoje para amanhã, eu montei tudo isso aqui só para contar para vocês que eu quero uma tarefa para amanhã. Tá? Eu estou falando aqui faz 1 hora, 50 minutos, só para dizer para vocês que eu quero uma tarefinha para amanhã. Pode ser? Muito bem. Quem não tiver aqui vai ter que receber por e-mail, né? É isso. Quem não veio vai receber por e-mail. Não, quem não veio, não veio, não vai fazer tarefa. Azar. A tarefa é o seguinte. Anota aí. Não vou repetir. Sou professora agora. A tarefa é a seguinte. Vocês escolhem uma foto, uma imagem que vocês tiraram. Essa foto pode estar impressa ou não no papel, tá, gente? Pode ser uma foto celular. Não precisa ser uma foto impressa no papel, fotográfica, não sei o quê. Não, precisa. Uma foto. O que tem que ter nessa foto? Uma pessoa. Essa pessoa, de preferência, não seja você, senão vai ser uma selfie. Então, eu não quero uma selfie, eu quero uma fotografia que você tirou de alguém.
Aí eu quero que vocês escolham essa fotografia e que vocês façam mais ou menos o que vocês fizeram com esse objeto hoje. E vocês observem essa fotografia. Só que para escolher a fotografia, eu não quero assim que vocês escolham qualquer fotografia. Sejam bem legais, assim, e pensem que a gente vai fazer 10 dias de uma oficina sobre iluminação, sobre luz, sobre sombra, sobre cor, sobre dramaticidade, sobre teatro, sobre cinema. Então, tenta escolher uma fotografia que tenha elementos para a gente conversar, tá? Então, sejam bem criteriosos na escolha da fotografia. De preferência, que não seja uma fotografia de cena, porque eu não quero conversar sobre a cena. A cena a gente vai conversando depois. Quero uma fotografia, sei lá, de uma paisagem, no campo, na praia, fazendo uma comida, não importa. Não quero uma foto de teatro, nem de dança, nem de espetáculo nenhum, nem de show, nem de nada. Tem que ter uma pessoa e tem que ter elementos para a gente conversar sobre luz, sombra, e tarará. Compreendido? Dúvidas? Muito bem. Então, gente, é basicamente isso hoje que eu tenho para falar para vocês, tá? Vocês são muito quietinhos. Tá tudo bem aí desse lado? Todo mundo com a tarefa pronta? Então tá bom. Então, já falei que a gente vai fazer visita, já falei que a gente vai receber visitas, e agora vou falar que a gente tem um convite para assistir uma peça, só que a gente tem que confirmar online, que é uma peça... Cadê? Matheus, fala aí da peça da Juliane. Tá, é uma peça com a Trava da Fronteira e com o Gueto Crio, que é um grupo de rap da região metropolitana de Curitiba, de Piraquara, e essa peça ela vai acontecer aqui no Zeppelin, na Vila Yolanda, no sábado às 20 horas. Só que, se a proposta se mantiver em pé, nós vamos acompanhar um ensaio geral, que acontecerá no sábado à tarde, provavelmente entre ou às 15 ou às 16 horas, isso ainda a gente está para fechar. E a peça, daí é legal fazer a confirmação antes, porque no bar, como é no bar, a gente faz um pré-cadastro ao entrar lá. Então, tipo, nome, CPF, data de nascimento e, eu acho que e-mail, se eu não me engano, ou telefone. Então, daí eu posso mandar um link amanhã, talvez. Eu acho que sim. Porque acho que tem que montar um grupinho de WhatsApp, né, Dana, tá, e Matheus? Acho que seria legal a gente manter um grupinho com todo mundo. Vocês querem, vamos fazer assim, talvez a galera postar aqui no grupo aqui o telefone? Ou não? Não precisa. É que tem lá, a gente já tem todos os telefones de todo mundo. Tem lá na planilha. Então é legal. A gente abre antes de tudo, já é uma tarefinha aí para Dana até Matheus. Então, abrir esse WhatsApp com todo mundo, para a gente poder se comunicar todo mundo com as tarefinhas, os eventos do dia, tarará, e fica o convite para assistir Trava da Fronteira. A Trava, André é de Foz, né? E eu conheço o André porque a gente fez um trabalho aqui, ela fazia como atriz, eu iluminei, que era o... Puxa vida, esqueci agora o nome do espetáculo! Na Caixa Cultural, não? Ou não? Ai, como que chamava? Eu não lembro exatamente, mas foi na Caixa Cultural, isso? Não, foi lá no Novelas Curitibanas. Eu esqueci completamente o nome do espetáculo, depois eu vou achar. E vou ficar muito feliz de ver a André, e acho que é muito legal. A gente pode acompanhar essa montagem, né? Eu falei com Juliane Rosa, Juliane é a produtora, Juliane é iluminadora, e vocês vão perceber que eu vou falar muito de mulher aqui, porque, assim, tem sido uma das minhas missões na galera da iluminação, na galera da técnica, valorizar o trabalho da mulherada e chamar a mulherada para produzir, para criar e para trabalhar. Então, Juliane é uma parceira da Cordata, ela tem um espaço cultural que agora virou um ponto de cultura, com grana, tal, ela está super feliz. Então, a gente vai poder acompanhar essa montagem e ver esse espetáculo, só que a gente tem que reservar, tá bom? Então, daí, de repente, o Matheus dá uma divulgada ali para a gente no grupo, para a gente amanhã decidir quem pode ir, como é que vai, etc, etc. Tá bom?
Questões de ordem prática. Opa, fala, Léo, você está com a mão levantada. Eu só queria também convidar, não sei se teria como, porque seria um dia do curso, inclusive, né? Fala. Mas na sexta-feira, às 6h30, vai ter uma peça também ali na UniOeste, ao lado da Unila, né? Que está tendo a Primavera Universitária ali. Aí vai ter uma peça que é em contexto, assim, de espaço aberto, né? Então, não sei se teria tanto para a gente observar nos aspectos de iluminação, tipo, elétrica, talvez a iluminação do sol ou das outras coisas, mas fica o convite também, não sei se a gente conseguiria assistir, de Cara, vamos repente. falar disso amanhã, de repente rola, vamos ver, de repente é legal, acho que pode ser bacana. Porque se tem a peça da Trava no sábado, amanhã não, na sexta, né? Na sexta teria dia de encontro, mas, enfim, a gente troca uma ideia com a galera, se a maioria da galera quiser ir, a gente vai. A gente está com 27 pessoas inscritas. Dessas 27, a gente sabe que uma maioria não vai aparecer, né? Porque a galera se inscreve e não vem. Então, vamos descobrir amanhã quem vem, se vamos ser só nós aqui, ou se vai aparecer mais alguém. E aí a gente vê, Léo, e a gente se entende, tá bom? Outra coisa, eu não sei como é que é a universidade, mas eu acho que seria legal todo mundo se organizar com levar uma garrafinha para abastecer de água, levar um lanchinho para a noite, porque nós vamos ficar lá falando, enlouquecendo, eu não sei se tem cantina aberta, se tem lugar para comer coisa para comer, então é legal a galera se organizar aí para ficar à noite, né? Porque a gente sabe que até 10 horas da noite nós vamos ficar falando. Então, depois sai de lá, não tem o que comer, fica Nádia, fome. algumas coisas. Tem cantina, talvez não fique até as 10 da noite, mas até as 8h30 fica. Tem a cantina oficial e a cantina paralela, vocês vão... Bom, quem é da Unila já sabe, quem não é da Unila, eventualmente também. Que é o Cantinho do Sabor, a cantina paralela. Tá. Mas o que não tem é restaurante próximo, né? Quer dizer, tem um restaurante universitário, mas não tem outros restaurantes. Uhum. Também tem opções de barizinhos mais ou menos perto e barizinhos longe. Temos que pensar no sábado e no domingo, mas daí eu acho que amanhã e sexta a gente tem tempo de pensar sobre isso também, né? Porque sábado e domingo nossos horários são um pouco diferentes. Importante isso. A gente tem que mandar uma lista com nomes e CPFs para entrada no domingo, porque no domingo precisa de uma autorização específica. Então, lembrar, Danata, de amanhã recolher o CPF e a gente enviar na sexta-feira. Não é difícil, é só informar, tá? Eu tenho essas informações aqui na inscrição também, eu já faço esse documento. Fácil, tá bem fácil. Então tá. Então, alguém tem alguma coisa para colocar, alguma coisinha para levantar na mão? Porque senão eu queria encerrar com uma coisinha aqui. Eu só queria também, bom, enfim, eu não sei... Júlio fez assim, peraí, Fábio, fala, Júlio. Júlio, vai lá. Olá, boa noite, com licença. Eu não conheço a instalação da Unila, e então eu estou meio apreensivo em relação à localização da sala de aula, ou onde vai ser, né, a oficina. Como eu faço para encontrar o ambiente que será ministrada a aula? Tá, posso responder essa também. A sede Jardim Universitário da Unila, você sabe onde é? O endereço, não? Fica ao lado do campus da UniOeste. Sabe onde é? Então, eu não conheço, realmente eu nunca fui lá, mas eu vi que tem uma localização que foi enviado. Inclusive, se o grupo do WhatsApp for feito ainda hoje, até amanhã antes da aula, se alguém puder enviar a localização, fica mais prático para mim. Ótimo. Beleza, Para mim Júlio. também, Júlio, porque eu também não sei onde é. Tá. Mas não é muito difícil. A sala que a gente vai usar fica no Jardim Universitário, que vai ser mandada, então, a localização, e ela fica no térreo, no prédio central. Só que o prédio central é composto, digamos, por um prédio principal
e junto dele tem uma espécie de anexo, e entre esse prédio central e esse anexo tem um jardim de inverno. Então, a nossa sala fica no térreo, mas nesse anexo ao prédio central, tá? Vocês vão entender quando chegar lá, não é difícil, tá? E o nome da sala é C115, tá? Então, quando tiver perdido, mas conseguiu chegar no Jardim Universitário, fala, quero ir na sala C115, vocês conseguem chegar com certeza. O que eu ia falar antes é que, bom, a gente também está, já falei com o Nádia a respeito, a gente está em processo de ensaio de uma peça, e a iluminação é justamente uma das questões que está me apavorando mais, e não sei se é o caso de fazer um ensaio aberto, porque a gente não está exatamente com coisa toda armada, mas talvez uma visita técnica, alguma coisa mais ou menos assim. E a gente ensaia sábado. O ruim é que bate um pouco com a trava, mas de repente a gente pode pensar, se o trabalho da trava é às 8, é às 8, Matheus? É. É às 8. Hã? É às 8, isso. E a gente pode pensar, enfim, alguma alternativa de 6:30 tá no lugar como uma espécie de ponto de encontro, e daí vai todo mundo dali para a trava. Mas a gente conversa isso amanhã e sexta. Maravilha. O que eu ia falar? Eu acho que é isso, tá? O lugar de chegar também, amanhã é um dia de chegar com calma, né, galera? Primeiro dia, então, sem esse desespero, a gente vai receber todo mundo. Se chegar lá 5:50, tá tudo bem. Tô brincando. Tenta não atrasar demais, não posso garantir, mas tenta não atrasar muito, porque a gente precisa... Não são só aulas expositivas, acho que é importante falar sobre isso. Eu não vou ficar com PowerPoint lá, passando coisa para vocês. A ideia desse encontro, dessa oficina, é que a gente troque muita experiência de fazer coisas. Então, tenta chegar para a gente organizar grupo e fazer coisas juntas, tá? Não deixa para chegar muito depois, não, senão fica complexo. Eu queria mostrar para vocês um vídeo para a gente começar a pensar sobre coisas históricas também. Assim como eu vou tentar fazer com vocês experiências e ativações no lugar da percepção, eu vou tentar puxar vocês um pouco para fatos históricos, pessoas, artistas. E tem uma dançarina iluminadora que chama Louis Fuller, ou Louis Fuller, não sei como fala o nome dela. Ela é americana, e ela, lá do 1900, sabe, é uma pessoa bem antiga, lá de trás. E essa moça, ela queria dançar, e ela queria dançar com cores, ela queria dançar com luzes. Então, ela inventou um sistema de iluminação para dançar o que ela queria dançar. E ela convidou uns carinhas aí, uns tal de irmãos Lumière, e uns caras que estavam mexendo com cinema, começaram a gravar uns negócios, uns filminhos lá, tal, descobriram que era possível o negócio da imagem em movimento, e aí eles se juntaram e fizeram um pequeno vídeo, um pequeno filme na época, 1905. É um filme mudo, e eu queria passar para vocês aqui para a gente começar com uma pequena ativação na nossa cabeça aí. Depois a gente pode ler um pouquinho sobre a Louis. Na verdade, acho que a gente vai ler primeiro e depois a gente vai ver, tá bom? Porque daí a gente fecha o nosso encontro de hoje com o vídeo dela, tá? Então, eu vou botar aqui uma coisinha sobre ela. Deixa eu ver como é que eu compartilho esse negócio aqui. Deixa eu achar. Como que compartilha? Compartilha assim. Vamos ver. Compartilhar. Então, ó, o nome dela é Louis Fuller, ou Louis Fuller, não sei como fala. Dançarina, coreógrafa, diretora de uma companhia e design de iluminação americana. A biografia dela é pequenininha, tá? Mas eu vou ler aqui para gente, para vocês verem o peso da mocinha. Tem uma foto aqui do lado, que é uma foto que vocês já devem ter visto, ela nessa roupa
branca, clara, um voal muito claro, em que ela tem os braços alongados, assim. É uma imagem que a gente vê muito contemporaneamente, tem algumas obras inspiradas nesse trabalho dela, alguns trabalhos de cinema, inclusive. Depois a gente pode dar uma pesquisada melhor. Mas vou ler a biografia dela rapidinho aqui para a gente, tá? Numa época em que a Art Nouveau estava na moda, Fuller surgiu como uma personificação viva, uma espécie de dançarina, cujos movimentos simples eram altamente expressivos. Ela criou um mundo de fantasia com formas deslumbrantes e jogos de luz. Todo artista de técnica mista, hoje em dia, tem uma dívida com o seu uso pioneiro da iluminação elétrica e a sua síntese de música, cor, luz e tecido. Isso foi escrito em 24 de setembro de 1988, no New York Times, por essa jornalista ali, Anna Kissengoff, deve ser uma jornalista, ou uma crítica, talvez, de arte, né? Então, quem é a Louise Fuller? Talvez vocês já conheçam, já tenham ouvido falar, mas eu acho importante a gente começar com ela, tá? Ela é uma das pioneiras da iluminação no mundo. A Louise iniciou sua carreira teatral como atriz mirim, profissional, e posteriormente coreografando e apresentando danças em espetáculos burlescos de vaudeville e circenses. Embora Fuller tenha se tornado famosa nos Estados Unidos, ela sentia que ela não era levada a sério pelo público. Após uma recepção calorosa em Paris, durante uma turnê, ela permaneceu na França e se tornou uma artista regular no Folies Bergère, com obras como A Dança do Fogo. Ela se tornou a personificação do movimento Art Nouveau. O trabalho pioneiro de Fuller atraiu a atenção, o respeito e a amizade de muitos artistas e cientistas franceses, incluindo Jules Chéret, Henri de Toulouse-Lautrec, François-Raoul Larcher, Henrique Pierre Rocher, Auguste Rodin, Stéphanie Mallarmé e Marie Curie. Alguns nomes desses que a gente conhece bem são artistas, alguns não são artistas, né? Alguns são artistas da pintura, alguns são artistas da escultura, e tem cientista aí pelo meio. Então, a ciência e a arte sempre foram vizinhas, né? Primas. E todas as artes são primas entre si, né? As artes da cena, as artes vivas, as artes, né, que são de exposição, as esculturas, as pinturas, né? Todas muito próximas. E a gente vai sempre aproximando as artes. Vocês vão perceber que a gente é bem mais parente do que a gente pensa, né? Tem uma separação grande aí, mas é todo mundo muito junto, né? Mais teatral do que dançarina, Fuller inventou muitos efeitos que usamos até hoje. O palco cercado por cortinas pretas para focar a atenção no artista, a roda de cores, a projeção cênica e os especiais, que são luzes individuais usadas para enfatizar um efeito. Ela retirou peças do chão do palco, substituindo-as por painéis de vidro e luzes direcionadas para cima. Fuller detinha muitas patentes relacionadas à iluminação cênica. Ela tinha registro de patentes de descobertas, de obras, de invenções, incluindo compostos químicos para a criação de gelatinas coloridas e o uso de sais químicos para iluminação e vestimentas luminescentes. Ela também era membro da Sociedade Astronômica Francesa e ela é responsável por turnês europeias dos primeiros dançarinos modernos, apresentando Isadora Duncan ao público parisiense e desenvolvendo a aceitação da dança moderna como uma forma de arte séria. Importante a mocinha. Alguém já tinha ouvido falar? Diva total. Vocês já tinham ouvido falar dessa mocinha? Ela é poderosa. Então, gente, para a gente encerrar hoje aqui a nossa noite de provocações, e eu espero que vocês fiquem bem provocados e bem estimulados para voltarem amanhã, e depois. Fala, Dana.
Não, é só para avisar que eu estou escrevendo um e-mail e vou enviar um link para vocês participarem do grupo. Eu já criei o grupo aqui enquanto a gente conversava e eu vou enviar o link para vocês direto no e-mail de confirmação ali, tá bom? Perfeita, perfeita. Então, vou soltar a dona Mocinha, cadê ela? Vamos ver se ela está aqui, está aqui. Vou soltar a dona Mocinha. Luí, cadê? Ah, esse negócio aqui eu tenho que aprender direito, esse trem aqui, gente. É um vídeo sem áudio, tá, gente? Então, não preocupa não. É 1 minuto e 35 e não tem áudio, tá? Ah, se eu conseguir soltar, né? Vou soltar, peraí. Muito bem. É isso. Você já deve ter visto muito essa imagem, né? Essa imagem não é uma imagem nova, uma imagem que muita gente já viu, ou se não ela, na origem, viu reproduções dela. Mas eu acho legal a gente ir buscar também essas imagens originais, assim, né? E estudá-las, entender como elas são feitas, como elas foram feitas. Amanhã eu posso passar para vocês o link disso tudo, para vocês poderem olhar com calma, e para a gente poder pesquisar mais a fundo. Tá bem? Gente, acho que era isso. A gente vai se vendo amanhã, e depois, e depois, e depois. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Espero que seja uma provocação boa, e espero que a gente siga aí numa oficina muito legal. Tá bem? Essa nossa reunião foi gravada, ela vai ficar gravada e a gente vai disponibilizar todos esses nossos encontros depois no YouTube, para todo mundo poder voltar, rever, tá bom? Obrigada, gente, um prazer. Fechado, obrigado. Prazer aí estar com vocês. Prazer é meu. Até amanhã, gente. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada. Beijo. Poxa, Júlio, que pena. A gente viu um vídeo, depois a gente te manda, tá bom? Amanhã a gente repassa ele. Tchau, Matheus. Tchau, Dana, tá? Tchau, Fábio. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau.